Voluntários de Erechim estão mobilizados para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes. Nessa semana, um grupo de Erechim se deslocou para as cidades atingidas com muitas doações. Acompanhe. A força da natureza isolou cidades inteiras, sem pontes, sem ferrovias e muito menos recursos para colocar novamente de pé residências e principalmente famílias. Como num passe de mágica, o Castelo da Beleza de Erechim se transformou no Castelo da Solidariedade e movimentou uma multidão de anjos que deixaram as suas doações. E o Paraíso da Beleza se transformou no Paraíso da Solidariedade. A Clínica Zoa abriu as suas portas para receber doações para muitas pessoas que estão precisando de ajuda. E eu estou aqui com a doutora Ângela, que vai falar um pouquinho o porquê desta ação que engajou muitas pessoas, não só aqui em Erechim, em todo o estado e fora do estado, que estão mandando doações para cá, estão ajudando através do Pix. A solidariedade é tão gigante, Ângela, que a gente não tem como não falar contigo sobre isso. Ai, gente, assim, ó, a Sandra é emocionada, eu também, a gente tem altos e baixos, mas hoje a nossa emoção é de gratidão mesmo, porque partiu de um momento emocionado, que eu falei de um brinquedo que o Anderson precisou para entregar e não tinha. Aquilo me comoveu, porque a gente está num momento que o emocional está balançado em todos, a gente está sentindo a dor daquelas pessoas. Então, o conforto de um brinquedo para uma criança significa tudo. O recomeço é mais do que comida, é o aconchego, um urso para a criança dormir, para passar o medo. Eles estão com muito medo da chuva, eles não podem mais sentir um pingo de chuva. Então, eu lancei isso como um apelo, eu vou arrecadar uns brinquedos para levar em mãos e, de repente, as pessoas começaram, mas tu aceita roupa também? E é frio, tu aceita uma roupa quentinha, um cobertor? Eu falei, pode trazer, pode trazer. E sim, a Zoa se transformou num QG de solidariedade, meio sem querer, mas eu acho que tudo é propósito. Eu digo para as pessoas que toda ajuda é uma ajuda, não existe tamanho de ajuda. O que você fizer, 1% que você fizer, vai ajudar muita gente. Então, não é momento de competição, é momento de união. E se eu estou sendo esse instrumento, é porque Deus quis assim. Se eu tenho esse alcance, essa visibilidade, essa credibilidade, Deus me preparou para isso. Mudou muita coisa em mim. Na pandemia, a gente aprendeu a se isolar. Nesse momento, a gente está aprendendo a ser solidário, a olhar para o outro, a fazer mais, mais, mais. E quando a gente entra nisso, a gente não consegue parar. Porque a gente vê uma realidade nunca vista. É o maior desastre do Rio Grande do Sul. Pode acontecer, sim, em outros estados, mas para a gente, o Rio Grande do Sul era um estado intocável. Verdade. E agora a gente está vendo algo que a gente nunca viu, mas isso veio para nos transformar. E eu vejo isso como propósito. Eu não vou parar, amanhã eu vou entregar em mãos, eu sei que vai ter muita emoção, mas eu preciso mostrar isso para as pessoas que acreditaram em mim, que acreditaram na nossa ação, que acreditaram que a gente vai fazer diferença na vida das pessoas. E eu estou muito emocionada e muito disposta a ver isso de perto, sem medo, porque eu vou levar um pouquinho de dignidade para essas pessoas. E a gente está aqui gravando e lá na porta já tem pessoas esperando para trazer as suas doações. E assim tem sido durante toda a semana. Essa mercadoria toda que está aqui, ela é de hoje. O que estava ontem já foi. Então quer dizer que tem muita gente doando. Muita gente doando, muita gente solidária. Gente, estão doando, não estão descartando, isso é importante. As pessoas têm comprado, têm tirado dos seus... Tirado não, né? Ensinado os seus filhos a solidariedade, isso vai ser muito importante para essa geração. Então, trazido coisas, cartinhas emocionadas, não tem como a gente não ver. Eu fiz uma ação em 1 hora, essa clínica estava cheia. Quando eu cheguei aqui na frente, não tinha como não chorar de emoção. Aquilo me tocou de uma forma, liberou uma coisa dentro de mim, que eu só agradeço a Deus. É transformação para todos, isso é uma mudança de vida muito grande para a gente. É a gente olhar um pouquinho além do que a gente vê e ver que tem gente que precisa muito mais que nós, sempre, sempre. E que isso continue, a gente vai precisar muitos meses, talvez anos, que a gente não pare por aqui.
que isso mude realmente e a gente continue fazendo a diferença todos os dias. Ângela, e agora a gente vai ouvir um pouquinho histórias de quem viveu tudo isso juntamente com essas pessoas, que sofreu a dor, que dormiu numa caminhonete, que dormiu sentado num banco, no chão, que tomou água da valeta. E a gente vai contar essas histórias aqui. Então, quero te convidar para sentar e assistir comigo. Ai, com certeza. Estou muito emocionada porque eu abracei essa causa. São civis, são pessoas comuns que tiraram dinheiro dos seus bolsos e foram num grupo ajudar e não conseguiram mais parar. Verdade. Então, por isso que eu pedi tanto auxílio, por isso que eu tenho tanta gratidão por todos. Vocês que estão nos ajudando a passar essa informação verdadeira para as pessoas, porque a gente quer isso, a gente não quer sensacionalismo, a gente quer a verdade. Então, muito obrigada a vocês também por terem abraçado com a gente e eu continuo contando com você. Faça a tua parte um pouquinho por dia que a gente vai sair disso. Coisas boas e coisas ruins também passam. A dor do outro despertou o melhor no grupo Mundo Overland, que juntamente com a doutora Ângela Rampazzo reuniu amigos e arregaçaram as mangas e começou a ajudar. Então, a gente chegou lá, né, no primeiro dia, né, Joel? E a gente não tem dimensão do estrago, né, vendo pelo celular, pela televisão, a gente imagina, enfim. E, além disso, você tem o odor, né, o cheiro do local lá, que fica muito complicado. E a gente chega lá numa situação de querer ajudar todo mundo e daquela ansiedade, naquela euforia, vamos salvar a gente, vamos isso, vamos aquilo. E não é bem assim, né? Existe uma organização, né? Então a pessoa que vai às vezes num dia lá e fica naquela situação, acaba não conseguindo fazer muita coisa e acaba se frustrando. E a gente foi ficando, eu fui lá para ficar 2, 3 dias e acabei ficando lá 12 dias na primeira vez, agora a gente está retornando para lá. E depois do segundo, terceiro dia, você passa por aquele momento de tensão e ansiedade e você começa a se encaixar, a entender como está funcionando e da melhor forma possível tu poder ajudar as pessoas lá, né? E é muito ruim de ver aquilo ao vivo, assim, sabe? Tu olhar aquela destruição, não tem como... Tem que olhar, tem que ir lá ver, porque é enorme, não tem como descrever, né? E nem o celular não consegue filmar e passar realmente o que está acontecendo lá, nem a televisão, né? E vem assim, tu sente o desespero das pessoas, o medo, sabe? Tu chega com a caminhonete lá para entregar uma cesta básica, um feijão, uma água, tu vê a pessoa tremendo o queixo, né? Começa a se emocionar, né? Cheguei num local, a primeira vez que eu fui e cumprimentei o senhor e disse: "Oi, senhor, tudo bem?" Ele disse: "Nossa, tu tá enxergando? Dá uma olhada ao redor, o que está acontecendo." Então, tu não sabe mais nem a forma de como chegar nessa pessoa, de como falar com ela, sabe? Porque todo mundo faz, né, o que está acostumado a fazer. Então eu acabei mudando totalmente a minha forma de chegar nessas pessoas, né, para ajudar. Não adianta chegar chorando, triste, né? A gente fica comovido com a situação. Depois eu entendi, depois de alguns dias, que não, peraí, estou aqui para ajudar e não para chegar mais triste que a pessoa no local, né? Um verdadeiro exército entrou em campo, ou melhor, rodou centenas de quilômetros para ajudar e junto, na bagagem, levou amor, solidariedade, através de doações de um exército de pessoas que se espalhou pelo Brasil inteiro. Quando a gente tem condição de ajudar, independente de qualquer forma, a gente deve ajudar, porque é uma situação assim, ó, extrema. Só estando lá realmente para vocês terem uma noção real da dimensão que é essa catástrofe. Tem lugares lá assim, ó, que a gente parou e aonde você olhar ao redor é que nem se tivesse largado uma bomba atômica, assim, ó, é impressionante, não tem como descrever, realmente não tem. E as imagens por celular, como o Anderson falou, não te dá a mínima noção do tamanho do estrago que foi feito, que causou. O vazio do silêncio. O silêncio, não ter pássaros, não ter nem pássaros. Nada. Dos 497 municípios gaúchos, 446 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam quase 90% da totalidade. Casas totalmente destruídas, cidades que desapareceram do mapa do Rio Grande do Sul e um cenário de pavor junto com um grito de socorro. Como se o governo vai tentar reconstruir esses locais, porque assim, ó, tá completamente destruído, as casas estão caindo, o risco de desabamento de prédios, de construções maiores,
postes, tudo caído, tudo quebrado, as ruas, o calçamento, aquelas pedras grandes, a água levou embora, asfalto, sem falar que está tudo encharcado também, né? Saneamento básico, né? Não existe mais nada. Todo entupido. Não existe mais nada. Assim, muitos lugares assim que a água atingiu e não teve tanta destruição, mas assim o pessoal abandonou porque já é a quarta vez já, né? Então, é muito triste ver o pessoal assim, ó, se recuperando de uma enchente e já em seguida sofreu outra, né? Então, desmotiva o pessoal, a população, né? O que mantém eles motivados, eu acredito também, é pelo fato de nós estarmos ajudando, de estar levando um abraço, um carinho, um conforto, né? Através das arrecadações. Então, isso cria uma certa esperança, né, para eles novamente, né? Mas essa vez foi uma catástrofe muito maior que as outras vezes, né? Pegou praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul e de diversas formas também, né? Então, é muito complicado, assim, ó. As crianças, elas não têm a mínima noção do que está acontecendo. Elas veem toda aquela movimentação, mas tu percebe que elas estão felizes ali e tal, estão ganhando um agrado aqui e ali, mas elas não têm noção. As enchentes deixaram um rastro de desolação e fragilizou crianças que carregam nos olhos o medo da próxima chuva, o pavor de perder o pouco que ganham através das doações enviadas e entregues pelos voluntários. Chover, enfim, aquele barulho de trovões, né? Começa a nublar, elas ficam apavoradas, né? Vão para perto dos pais, se escondem. O que para nós é dormir num tempinho de chuva ali, ficar numa boa, né? Como é bom, né? Dar aquela relaxada. Para eles é um terror, entende? Já não, é um trauma muito grande, né? Sabe? E a gente sente tudo isso lá. E o que a gente está fazendo lá é graças ao que as pessoas fazem aqui, né, na região, nessas cidades que não foram afetadas, que nem aqui Erechim, enfim, o Rio Grande do Sul inteiro, né? A gente está lá porque a gente tem às vezes um veículo que pode estar dando um apoio, a gente gosta desse negócio, né, isso não é uma aventura, né, mas seria como se fosse uma expedição, né? Então a gente tem essa vontade de estar ajudando esse povo, levando, né? É como eu digo, né? A gente tem a condição de fazer isso, então a gente não tem por que não fazer, né? E se não tiver as doações, né, Joel, a gente também não tem o que entregar lá, né, pessoal? Não tem o que levar. Então é um conjunto, é uma engrenagem, né? Exatamente. Se uma não girar, a outra vai ficar parada também. Reconstruir a esperança, restaurar corações machucados pela força da natureza que não levou apenas bens materiais, levou histórias, lembranças e sonhos embalados com as recordações da infância. Então, quando você chega com uma bonequinha dessas, ela pode ser usada, nova, rasgada, qualquer coisa, para elas significa tudo que elas tinham, sabe? E que elas vão começar a ter de novo, né? Então, dá esperança para elas e elas começar a ter uma bonequinha assim, eu vou começar de novo, então eu vou botar o nome dessa boneca do mesmo nome que eu tinha na minha outra boneca, entendeu? Como se fosse começar a reconstruir isso, né? E o que é legal aqui, tá, que eu não consigo entregar um brinquedo desse sem ler os recados que as pessoas estão botando aqui, porque a criança até ela fica vidrada no brinquedo, mas os pais ao redor, sabe, as outras pessoas adultas que estão vendo um recado desses aqui, eles choram que nem criança, assim, porque é o filho deles que está ali, né? E como é ruim eu não tenho filho, né? Mas eu vejo, assim, o Joel tem o dele também, eu já vi ele chorando por estar longe do filho dele, enfim. Como é triste, né? A gente vê o nosso filho passando uma vontade, né? E tu não tem onde comprar, tu não tem dinheiro, tu não tem mais teu emprego, tu não tem mais tua casa. Como é que aquele teu filho vai estar entendendo que todo mundo oferece arroz, feijão, água, né? Então isso aqui significa um recomeço total para uma criança, sabe? Porque ela é uma menina, ela vê isso aqui como a filha dela, né? Que é aquela coisa de ter uma base, né? De recomeço, de ter pelo que fazer, né? Um pai, vamos supor, que perde filhos, às vezes não consegue recomeçar, né? Então isso aqui para a criança é um recomeço, né? Dela começar através de um brinquedo, ter as alegrias dela, a esperança dela, algo assim, sabe? A equipe Mundo Overland e a Clínica Zoo transformaram uma ação que era apenas para levar um brinquedo em uma gigantesca campanha de amor, sem medo da chuva, do frio, da dificuldade de estradas, tem levado amor para tantas famílias e tudo isso tem muito de cada um que fez a sua doação. Todos que estão lá estão por voluntariado, né? Quando a gente saiu daqui, a gente já foi sabendo das dificuldades que a gente ia encontrar pelo caminho. A gente foi preparado para
pousar em qualquer lugar, comer quando desce para comer, porque assim, ó, é tanta função, a gente vai para cada lugar lá, assim, ó, que somente quem tem experiência 4x4 e um carro adequado consegue chegar. E nesses lugares tem muitas famílias isoladas que às vezes o pessoal não sabe que está passando a necessidade, então é muito gratificante a gente conseguir chegar nesses lugares, né? Para levar conforto, um abraço, como eu falei, né? O alimento essencial, né? Que às vezes eles estão, como nós estamos falando, arrecadando a água da chuva, da valeta, para ter condição de se manter um pouco, né? Dentro das condições que a gente foi como voluntariado, a gente tem recebido ajuda de diversas pessoas, de todos que agradeço imensamente toda a ajuda de todos que estão ajudando de todas as maneiras possíveis, porque tem aquela pessoa que está em casa, que está divulgando, que está arrecadando, mesmo não estando lá, essa função, essa ajuda é de extrema necessidade e é muito importante. Essa simples boneca que alguém mandou para uma pessoa, para uma família, para uma criança, vai fazer uma diferença tremenda. Pode ser a chave, a gota d'água para ela não desistir, né? Isso eu falo do modo geral de todas as arrecadações que a gente está conseguindo, né? Então peço que continuem nos apoiando, nos ajudando para nós podermos nos manter, né? Também fazendo o nosso trabalho lá, que não deixa de ser um trabalho, porque assim, ó, nós estamos se doando ao máximo mesmo, assim, ó, não estamos nos poupando de chegar aonde precisa chegar, né? Estamos também com várias equipes lá, fazendo parcerias com pessoas de fora do estado, de todo lugar do Brasil, né, que venham até nós. Nós, de certa forma, nós tomamos uma pequena liderança, né, à frente dessa questão de área de difícil acesso, né, até porque a gente está se deslocando constantemente em áreas muito remotas, onde tem pequenos vilarejos, pequenas comunidades, que só dessa forma a gente consegue chegar para levar esse alimento, né, essa arrecadação. Então, tem o desgaste do veículo também, tem a manutenção, né, Anderson? A gente tem que nos manter também motivado. E essas doações que chegam, toda a ajuda que chega nos mantém motivado. E o sair de lá foi tão estranho, porque assim, ó, a gente vê a falta que a gente faz lá, né? Mesmo estando em casa hoje alguns dias, o celular não parou de tocar, as pessoas que eu não conheço, nunca ouvi falar das pessoas chamando, pedindo orientação. Então o trabalho continua, né? Mesmo nós não estando lá. As enchentes que deixaram milhares de famílias sem esperança deixam marcas que levaremos muito tempo para nos curar. Mas também despertou em muitas pessoas um olhar diferente sobre o ser humano que se abriu para ver que somos unidos e precisamos olhar uns pelos outros. Olha, eu vou te falar que eu nasci num sítio, né? Então meu pai conheceu o Luz com 20 anos, então eu escutei muitas histórias, mais ou menos assim. Eu tenho tios, né, que a gente pegou dessa fase aí de 1950, 60, 70, a gente escuta muito isso. E me criei meio que lá no meio da lavoura, lá, então a gente tem um pouco dessa noção de servir, de ajudar. E quando eu vejo uma dificuldade dessas, isso me dá força para mim estar lá. É por isso que a gente está nessa, né, Joel? O Joel também é um cara mais assim, né, do interior também. E mudou muito o que mais me chocou, assim, o que mais mudou dentro de mim é que eu passo finais de semana, às vezes semanas, um ano inteiro, fazendo churrasco todo final de semana, né, carregando caminhonete com lenha para fazer costelão, aquela coisa toda que a gente precisa fazer é ótimo. Só que eu fui para o interior em pessoas que não estão na cidade, sabe? Que estão longe da cidade, 10, 15 quilômetros e vivem isoladas lá, sabe? E não tem um vizinho para pedir uma xícara de açúcar, não tem um mercadinho para pedir uma doaçãozinha, e ninguém passa naquela estradinha de chão, às vezes a semana inteira. E aí eu fiquei naquela senhora que eu fui da Dona Irene lá, sabe? Ela estava trançando, eu tenho um vídeo depois, se vocês quiserem, né? Eu vou passar. Trançando, fazendo chapéu de palha, né? Ela viu que eu estava usando um chapéu, né? E ela disse, eu vou fazer um chapéu para você e tal. Eu falei, não, senhora, faz um chapéu que eu vou lá vender na cidade para a senhora, né? E não, ninguém passa lá, e ela não tem para quem pedir, né? E eu fiquei pensando, cara, quantos anos da minha vida, qual foi a vez que eu peguei um carro, a minha caminhonete, botei lá um pouquinho de alimento, um agrado para alguém, e vou dar uma volta no interior aí e levar uma cesta básica. A gente às vezes faz trilha para esses interiores aqui, ó, a gente faz, o Joel sabe, né? Quilômetros e quilômetros, são 100, 200 motos, são 50, 60 jipes aí pela região andando, né, nos lugares. Cara, não custa nada a gente levar 2, 3 cestas básicas num carro, sabe? Num jipe ali, numa mochilinha.
Chega num local que tu vê que a pessoa precisa, entrega. Mudou isso em mim. Eu nunca mais vou para uma trilha, rapaz, sem um brinquedo que for junto, ou um remédio para dor, alguma coisa assim que é tão simples, né? Então eu vi a necessidade de ir perto dessas pessoas como eu nunca tinha visto e para mim, vocês vão acompanhar aí na rede social, a gente sempre está para lá e para cá, isso mudou em mim, eu quero poder aproveitar os meus finais de semana, os meus passeios, que eu vou estar me divertindo, fazendo as coisas, para poder também estar levando talvez um conforto para uma pessoa dessas que lá no fundão da trilha, lá em cima do morro, está precisando às vezes de um pacote de arroz. Então a gente vai com os caras, eu sempre vou estar com alguma coisa dentro da caminhonete. A vida é feita de momentos de celebração, contemplação e também de compreensão. Deus, na sua infinita bondade, criou o ser humano para amar e, principalmente, para auxiliar uns aos outros. É difícil, né? Eu tenho uma convicção que nada que a gente passa na nossa vida é por acaso, né? Hoje eu estou numa condição muito diferente da que eu vivia quando eu era criança, por exemplo, que a gente passou muita dificuldade. Então, o meu querer ajudar é porque hoje eu tenho uma condição de ajudar, né? Então, se eu pudesse fazer um pedido a Deus, é que desse conforto, né, para todas essas pessoas aí, para elas. Isso serviu de uma lição gigantesca para todo mundo que foi afetado, né? Eu acho que não tem como tu passar por isso e não mudar a tua vida, né, teu pensamento. Pediria a Deus para que desse conforto para essas pessoas, para que elas não desistissem, né, de seguir em frente, com certeza agora com outra visão de tudo, né, na vida. Porque como o Anderson falou, quem está vendo de perto isso, quem está sentindo isso de perto, não tem como não mudar como pessoa. O meu pedido a Deus, eu acho que o meu seria um agradecimento por Ele ter deixado algo que dá esperança para tanta gente, sabe? Eu acho que a gente pede tanta coisa para Ele que eu, na minha visão do mundo hoje, eu não sei se... É mais ou menos assim, se eu tenho uma lavoura de soja e eu peço para chover, o meu vizinho do lado tem um salão de festa que ele precisa fazer um baile, ele vai pedir para dar sol. Como que ele vai dividir essa chuva numa questão de uma quadra? Então, assim, eu tenho agradecimento a fazer para ele poder estar dando essa condição da gente poder estar ajudando essas pessoas, tá? E eu queria fazer um pedido que eu acho que sim, pode resolver muito, que na hora de fazerem essas obras tão grandes, que a gente também precisa, né, construírem essas cidades, enfim, que planejem melhor o negócio, sabe, que pensem um pouquinho antes de começar a construção, tentar ver se isso não vai dar esse problemão futuro aí, que a gente tá vendo aí, sabe. Que isso tudo, assim, enchente sempre existiu, sabe, sempre teve, mas a coisa mudou muito, sabe, tranco muita coisa, né. Então, desculpa ter cortando, o fato de que compararam, né, a enchente de 41 com essa enchente aí, era outra estrutura, tipo, as cidades não eram tão grandes, tão próximas, não tinha tanta população também para atingir, no caso, né. Eu fui em um local lá em que um senhor de idade, já uns 80 anos, eu ajudando ele, entregando um material para ele lá, ele comentou comigo que o vô dele construiu a casa, ou o pai, não me recordo, num local que a enchente de 41 não atingiu. E ele falou, aqui eu estou seguro, porque pior que isso não vai acontecer. E cobriu a casa dele, uma casa de 2 pisos. Então, é muito impressionante o que aconteceu no estado aí. Isso aí. Então, o meu pedido, na verdade, é um agradecimento a ele ter deixado esse ensinamento todo para nós aí e poder dar condições desse povo todo estar ajudando, tá? E faço um pedido aí pro pessoal, né, cuidar um pouco onde vai construir casa, né, Joel, que é complicado, né, e eu acho que pessoas que estão na frente aí de prefeitura, governo, enfim, pensar um pouco mais nesse povo todo aí que pode estar sofrendo por uma, talvez, obra mal planejada.